Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema super polêmico que várias e várias pessoas já falaram isso aqui pra mim. Cuidar das finanças é muito difícil. Tamires, eu não consigo cuidar das minhas finanças. Cuidar das minhas finanças é muito difícil. Se você já verbalizou isso, se você já falou, se você já pensou, essa live aqui é para você. Eu quero desmistificar essa questão de você achar muito difícil cuidar das suas finanças para te falar algumas coisas que, por incrível que pareça, são muito piores e que talvez você esteja vivendo aí achando que o difícil são as finanças e com certeza você já vivenciou coisas muito mais difíceis do que isso, e hoje nós vamos falar um pouco disso. Será que realmente é difícil cuidar das finanças? Será que realmente você não está acreditando nessa mentira? E aí você está procrastinando, postergando a sua mudança porque você acha que é difícil, porque você acha que você não consegue, ou porque você ganha pouco, ou porque sempre foi assim. Mas eu quero te dizer que isso é um mito financeiro. Cuidar das finanças não é difícil, então fica aqui até o final que você vai entender diversos pontos aqui que eu vou trazer para que você realmente possa avaliar se isso que você está falando faz sentido ou não. Porque muitas vezes você pode estar achando que é difícil por não entender, por não conhecer como que é cuidar das suas finanças. Então, quero te convidar aí a continuar para que você possa, então, conseguir entender se realmente é difícil ou não cuidar das suas finanças. E sempre que eu ouço alguém falar disso, eu procuro entender o porquê que a pessoa está falando isso. Se ela já tentou e se não deu certo, se foi alguém que falou isso para ela e ela está só acreditando naquilo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala que cuidar das finanças é difícil, mas ela nunca tentou. Ela só por não gostar de números, ela já acha que é difícil. Ah, mas eu não me dou bem com os números, eu não entendo muito bem de matemática, então para mim é difícil. Mas se você nunca nem tentou cuidar das suas finanças, antes de você falar que é difícil, assiste essa live que eu vou te mostrar o que realmente é difícil e que finanças pode ser bem mais fácil do que você imagina. Agora, se você já tentou cuidar das suas finanças e não conseguiu, pode ser que você tenha usado estratégias erradas. Estratégias que às vezes servem para alguém e para você não. Por isso que eu gosto de falar que a educação financeira não é uma receita de bolo. Às vezes o que deu certo para mim não dá certo para você. E a gente precisa identificar uma estratégia que é melhor para cada um, para que a pessoa não fique achando que cuidar de finanças é inviável, que cuidar das finanças é muito difícil e acabe então não colocando as suas finanças aí no controle por conta disso. Então, se você é essa pessoa, pode ser que você tenha usado aí as estratégias que talvez não fizeram muito sentido para você, mas na maioria das vezes as pessoas que falam que cuidar das finanças é difícil nunca nem tentaram, e já pelo fato de verem como que é ou verem alguém falando disso, às vezes não entender muito bem, já acha que é difícil. E aí eu quero colocar aqui algumas coisas que eu relacionei para que a gente pense aí em coisas que realmente são difíceis, porque talvez você esteja aí vivenciando alguma coisa que você acha que é difícil, mas que muitas vezes não é difícil e você estava aí achando que era difícil. Uma das coisas que eu coloquei aqui é: difícil é você ficar doente e não ter dinheiro para comprar remédio. Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja achando que cuidar das finanças é difícil, mas difícil mesmo é você ficar doente e não ter dinheiro para comprar remédio. Difícil mesmo é você se colocar numa situação que você não pode ter o luxo de ficar doente, digamos assim, porque se você ficar doente hoje, você não tem nem condições de ter um plano de saúde, você não tem condições de às vezes comprar um remédio um pouco mais caro.
Isso por conta da má administração financeira. Você não tem R$1 guardado e aí se você fica doente, a casa cai. Então, eu trouxe esse exemplo para que você entenda que cuidar das finanças não é difícil. O difícil mesmo é viver uma vida dessa, que você não tem dinheiro nem para comprar um remédio. E, gente, a gente nunca escolhe quando ficamos doentes. Lógico que ninguém quer isso, mas uma hora, em algum momento da nossa vida, nós ficamos doentes. E o ideal é que nós tenhamos uma reserva para emergências, para suprir em algum momento um remédio, caso seja necessário. Então, algumas pessoas, elas usam essa desculpa, que cuidar das finanças é difícil, quando na verdade difícil mesmo é você precisar do dinheiro para alguma emergência e você não ter R$1 para você comprar um remédio porque você administrou mal o seu dinheiro. Isso sim é difícil. Agora, cuidar das finanças, que vai te trazer uma reserva para que você tenha uma tranquilidade. Eu sei que ninguém quer gastar dinheiro com remédio, eu também não quero, mas algumas vezes é necessário. E quando é necessário, o mais satisfatório é você ter dinheiro para aquilo. Porque imagina, você já está doente, você ainda tem que ficar lidando com a preocupação de que você precisa de um remédio e não tem condição de comprar. Isso é difícil. Então, para mim, eu entendo quando as pessoas falam que cuidar das finanças é difícil, mas o que eu quero mostrar aqui é que muitas vezes você já está vivendo situações mais difíceis do que cuidar das suas finanças. Esse é o ponto aqui. Talvez você já tenha ficado doente, talvez você já tenha lidado com a falta de recursos bem no momento que você precisou. Às vezes você precisa fazer um exame diferente, às vezes você precisa comprar um remédio diferente e você não tem condições. Tudo isso porque você não esperava que o imprevisto chegasse e ele chegou, porque imprevistos chegam mesmo. E aí você não tinha esse dinheiro. Então, se você lida frequentemente com uma situação como essa, sobre a qual você não pode nem ficar doente, porque você não tem R$1 guardado, você já está vivendo algo que é muito mais difícil do que cuidar das suas finanças. Me contem aí vocês se faz sentido. Quem nunca viveu aí uma situação que te pegou aí desprevenida? Isso é muito difícil, gente. Quer ver outra situação difícil? É você precisar ir no dentista. Aquela dor de dente insuportável que bateu ali, se acordou com aquela dor de dente, não dá para evitar, não dá para esperar, já tomou um remédio, não passou, é o siso gritando, vai ter que extrair. E aí, você não tem nenhum real para fazer isso. Será que realmente cuidar das finanças e destinar 1 hora na semana para você olhar para suas finanças é mais difícil do que lidar com uma dor insuportável? A dor de dente é considerada uma das maiores que existe, maiores que o ser humano pode sentir. É uma das piores dores no ranking. Imagina você lidar com a pior dor, uma das piores que existe, quando na verdade era só você resolver aquilo, porque tirou o dente, acabou a dor. E muitas pessoas sofrem meses com dor de dente porque não tem dinheiro para ir no dentista. Só que essas mesmas pessoas são aquelas que continuam achando que cuidar das finanças é difícil, quando na verdade você fica aí com uma dor de dente insuportável por meses. O tanto que você gasta de analgésico, talvez você já até tinha extraído o dente, mas você não consegue nem pensar naquele momento, você só quer sair daquela situação. Então, o que eu quero dizer aqui é que existem coisas que são muito piores do que você arrumar suas finanças, do que você controlar suas finanças. Existem pessoas que ficam convivendo com dores. Sério isso, gente? Eu conheço pessoas assim, que ficam convivendo com aquilo, que sabem que uma hora a bomba vai estourar, mas enquanto não estoura, ela fica ali, né, vivendo na corda bamba, vivendo perigosamente e colocando na cabeça que cuidar das finanças é difícil. Mas se você já precisou comprar um remédio, você não tinha dinheiro de comprar um remédio para você, se você quebrou um dente,
teve aí uma dor de dente e não teve condição de extrair esse dente, ficou meses aí com essa dor, com certeza você já viveu situações muito mais difíceis do que você anotar os seus gastos, do que você criar uma meta, do que você ter um orçamento financeiro. Mas talvez você esteja acostumado a viver com essa vida e por isso você acha então que cuidar das finanças, por ser uma coisa nova, diferente, é uma coisa que você pode lidar com ela, mas os prejuízos da desorganização financeira, eles são muito maiores do que muitas coisas que você já viveu. É como se fosse uma prisão ser desorganizado financeiramente. E para você ser livre, você precisa tirar esse mito da sua cabeça que cuidar das finanças é difícil, porque tem muita coisa que você vive que é difícil e você dá conta. Então, com certeza, você vai conseguir também dar conta de cuidar das suas finanças. Boa noite, Line. Faz sentido, né? Vamos ao próximo difícil. Difícil é ver algum familiar passar necessidade e você não poder ajudar. Me contem aí se não é difícil. Você vê alguém... Porque assim, gente, voltando aqui. Muita gente passa necessidade na vida, né? A gente já vê, a gente se depara com pessoas em vulnerabilidade nas ruas, mas o diferente aqui desse difícil é algum familiar seu, alguém que você ama muito, está passando por alguma necessidade e você não conseguir ajudar aquela pessoa, porque você não tem condições para isso. Imagina o quão difícil pode ser você ver a sua mãe, o seu pai passando alguma necessidade, dependendo de algum médico, dependendo de algum remédio e você não tem R$1 no bolso para colaborar para que essa pessoa tenha aí uma dignidade, digamos assim. Imagina o quanto é difícil. Então, algumas pessoas, elas deixam de olhar para isso e elas acham que cuidar das finanças é difícil, quando na verdade dói muito mais em você ver o seu pai precisando, os seus irmãos, a sua família, o seu esposo precisando de algo e você não podendo ajudar porque você está endividado, porque você não se organizou financeiramente. Então, existem muitas coisas que as pessoas toleram como sendo normais, quando na verdade, se elas olhassem para isso, olhassem para as finanças delas, elas entenderiam que muitas coisas poderiam acarretar muitos prejuízos muito piores do que você simplesmente se organizar financeiramente para viver uma liberdade, para viver uma vida digna. Gente, difícil é ver um familiar passar necessidade e você não poder ajudar. Se você já teve essa experiência, você com certeza sentiu na pele a diferença que é você ter um pouco de dinheiro. Eu não tô falando aqui de ostentação, eu não tô falando de você fazer bonito para sua família, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando de um momento de você ver um familiar em necessidade e você poder suprir a necessidade dele, porque você tem um dinheiro ali que você pode dar para ele, que você não precisa nem emprestar, porque você é uma pessoa organizada financeiramente. Essa satisfação de você poder fazer por outra pessoa, principalmente por alguém que é da sua família, é muito grande. Mas algumas pessoas nunca viveram o prazer de ajudar as outras, porque elas continuam achando cuidar das finanças é difícil. Então eu não vou cuidar das minhas finanças. Eu prefiro ver alguém passando necessidade e não ajudar, porque aliás, né, cada um tem a sua vida. E quando as pessoas acham que cada um tem a sua vida e que elas não precisam ter dinheiro a tal ponto de ajudar outras pessoas, elas estão limitadas, elas estão sendo egoístas, estão achando que é suficiente ali tudo que ela já tem ali para ela, que ela não precisa fazer o bem para o próximo, quando na verdade vai doer se você tiver aí alguma experiência como essa, de ver algum familiar precisando e você não podendo ajudar. Então, muitas pessoas já vivem todos esses difíceis que eu falei aqui e continuam achando que cuidar das finanças é difícil. Outro ponto que é mais difícil do que cuidar das finanças é ver o mês após mês passando, mês acabando, entra mês, sai mês e você só
vendo o seu salário indo embora. Gente, isso é difícil. É difícil você começar um mês, seu salário vai embora. Começar outro mês, seu salário vai embora. Começar outro mês, seu salário vai embora. Às vezes o salário vai embora no mesmo dia. Tem gente que não dura 20 minutos com o salário na conta. Recebeu, pagou tudo, fica sem R$1. Isso quando consegue pagar tudo. E aí fica vivendo à base de cartão de crédito, de empréstimos, de juros rotativos, de familiares, fazendo novas dívidas. Isso que é difícil, gente. Agora você se organizar, você ter um estabelecimento ali de tetos, daquilo que você pode fazer mensalmente, sem que o seu salário dure 20 minutos na conta, não é difícil. Agora, algumas pessoas estão acostumadas, elas já sabem que vai ser assim, ela vai receber o dinheiro dela, o salário dela, vai durar 20 minutos na conta, ela vai pagar o que der e ela vai ficar sem R$1 o mês inteiro. As pessoas estão acostumadas com isso. Só que se você for olhar, isso não é fácil, não é uma vida fácil. Você se mata, você troca a sua vida 44 horas semanalmente para que então você receba em troca aquele salário e aquele salário não dura 20 minutos. Você trabalha 220 horas mensais por aquele salário e ele não dura nem 20 minutos. E você acha essa vida fácil? Você acha que é fácil você trocar 220 horas por 20 minutos? Talvez você realmente precise de educação financeira. Talvez você realmente precise entender que isso não é uma vida fácil. E que talvez você esteja vivendo essa vida achando que ela é fácil. Porque você colocou na sua cabeça um mito financeiro que é cuidar das finanças é difícil. Reflita nisso, reflita se você não está sendo essa pessoa que nunca nem tentou organizar suas finanças e já acha que é difícil. Agora me conta aí, se você acha que é fácil, então, ficar com 20 minutos o salário na sua conta e ele já evaporar e você ficar mais 30 dias trabalhando sem nenhum real. Porque pra mim, isso é muito mais difícil do que você parar aí uns minutos do seu dia, da sua semana, não precisa nem ser uma organização diária da sua semana e você se organizar financeiramente. Boa noite, Lude. Boa noite, todo mundo que entrou. Gente, hoje tá sendo, hein? Mas, pra quê? Pra que você entenda por que eu tô falando tão sério a respeito disso. Porque tem muita gente que fica só falando que cuidar das finanças é difícil e vive uma vida dessa. E acha que essa vida é fácil, gente? Não é fácil viver uma vida dessa. Então, talvez você já esteja aí vivendo uma vida difícil e você pode trocar por uma coisa que seja menos difícil, digamos assim, e ter aí a sua liberdade. Boa noite, Rô. Vamos para mais um difícil. Vamos ver se esse aqui vai bater, hein? Se esse vai ser mais difícil do que cuidar das finanças. Difícil é ficar usando o cartão de crédito sem poder pagar. Gente, parece fácil, né? Ah, mas usar o cartão é uma delícia, é muito fácil. Mas e quando não pode pagar? Vocês sabiam que os juros do cartão de crédito pode chegar até 130% ao ano? E que ele vai em média 16% por mês? Então imagine se você deve R$1.000 e não paga no cartão, daqui um ano, esses R$1.000 podem se transformar em R$13.000. Imagina, você que hoje tinha uma dívida de R$1.000 de brusinhas, agora você tem R$13.000, que dava para você comprar metade da loja das brusinhas. Mas esses 12 mil são só juros de cartão de crédito. Você não comprou R$13.000 em roupas, você só comprou R$1.000. Porque estava na promoção, mas Tamires, você tem que entender, estava na promoção. Eu entendo, beleza, mas se você comprou e você não pode pagar, você vai transformar esses R$1.000 em R$13.000 ao longo do ano. E aí me diga você se isso é fácil. Você vê que no seu guarda-roupa não tem roupa, porque mulher é assim, né? Ah, não tem uma roupa, mas comprou lá R$1.000. Não pagou porque não podia pagar. Deixou a dívida estourar,
dali um ano você vai estar devendo 13 mil reais. Tem algumas exceções, vai pro Serasa, deixa de pagar, paga com desconto, eu já sei dessas estratégias todas. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você optou por comprar coisas no cartão sobre as quais você não consegue pagar, com certeza você leva uma vida muito mais difícil do que você cuidar das suas finanças. Por quê? Juros de cartão, gente, é o que nós chamamos de efeito bola de neve. É o juros sobre juros. Se você não pagou a fatura toda, o restante que você não pagou desse mês, ele vai para o próximo mês com juros entre 13% a 16%. E aí no próximo mês, se você não pagou esse montante que já veio do outro mês com 16%, vai para o terceiro mês com mais 16%. Por isso que ele pode chegar até 130% de juros ao ano. Então, muito cuidado ao escolher o seu difícil. Talvez você esteja achando que cuidar das finanças é difícil, quando na verdade você está vivendo uma vida difícil sobre a qual você está usando o cartão de crédito sem poder pagar e acarretando juros de 16% ao mês, com coisas que talvez você nem queria tanto, você comprou na impulsividade, porque você não tem controle, você não tem metas, você não estabelece o seu orçamento, você não sabe exatamente o que você quer da sua vida. Então, algumas pessoas, elas já vivem essa realidade, elas já vivem esse difícil, por estarem com a cabeça cheia de que cuidar das finanças é difícil. Então eu tô querendo desmistificar tudo aqui para que você entenda que existe uma vida mais fácil do que essa que você tá levando. Por mais que cuidar das finanças não seja tão óbvio assim, vai demandar de você disciplina, vai demandar de você organização, vai demandar de você um tempo específico. Você não vai estar com uma dívida de 13 mil reais no final do ano. Você pode até estar com uma reserva de emergência, que é a que vai te suprir se você quebrar um dente, se você ficar doente, se algum familiar seu passar por alguma necessidade. Entendem a diferença? Quando eu escolho comprar coisas que eu não consigo pagar, quando eu escolho viver uma vida com um padrão luxuoso que não é meu, versus cuidar das minhas finanças, isso aqui é muito mais difícil. Talvez você ache, mas cuidar das finanças, vou ter que preencher uma planilha. Mas você prefere uma dívida do que preencher uma planilha? Você prefere uma dívida do que se disciplinar e escolher o melhor para sua vida, o melhor que vai te dar uma segurança, que vai te dar uma tranquilidade, como eu falei na live de ontem, que vai te dar tempo com a sua família? Será que realmente essa vida é a mais legal? Essa vida que você está vivendo de vender o almoço para pagar a janta realmente é fácil? Porque para mim é muito difícil uma pessoa se colocar nessa situação. Então, mais fácil é você se organizar, por mais difícil que seja. Entendem por que algumas pessoas elas se acostumam com esses difíceis da vida e elas acham que é melhor do que se organizar? Porque se organizar gera liberdade e algumas pessoas não estão dispostas. Existem pessoas que gostam de ficar nas cadeias que elas vivem, porque aí elas têm desculpas. Quando eu estou ali vivendo para pagar contas, o problema é o meu salário, que é pouco, o problema é o meu patrão, que não me dá aumento, o problema é o governo, o problema é tudo isso. Quando eu me organizo, eu vejo que o problema era eu. E por mais difícil que seja você entender isso, você é responsável pelos seus resultados. Então talvez você esteja acomodado nesses difíceis que eu falei aqui, porque olhar para as suas finanças vai te trazer uma liberdade e vai te trazer também uma autorresponsabilidade. Mas se você é maduro, se você está aqui, se você é adulto, você precisa entender que isso é o melhor para a sua vida. Não esse monte de difícil que eu tô falando aqui, para que você entenda o quão difícil a sua vida já é. E você fica achando aí que organizar as suas finanças que é difícil, quando na verdade você já vive uma vida muito mais difícil do que você imagina. Outro difícil, vamos lá. Difícil é ficar recebendo ligações de cobrança o dia inteiro. Esses dias eu vi um artigo de uma mulher que falou que ela recebeu mais de 250 ligações de cobrança em uma semana.
e ela se sentiu lesada, ela procurou o Procon, ela falou que sim, ela devia, mas aquilo era abusivo, ela tinha muitas ligações, assim, ela não interditava o celular dela, ela não conseguia fazer nada com o celular, e ela acabou ganhando a causa, mesmo ela tendo dívidas, porque era uma cobrança abusiva. Mas quantas pessoas não têm, né, condição de abrir um processo contra essas operadoras de cobrança e ficam recebendo ligação? Por mais que você rejeite essas ligações, são ligações incômodas. Então, às vezes a pessoa prefere ficar recebendo essas ligações o dia inteiro do que estancar esse problema, pagar essa conta, claro que com desconto, claro com organização financeira, mas resolver o que tem que resolver, porque acha que isso vai ser difícil. Só que mais difícil do que cuidar das finanças é você ficar o dia inteiro recebendo ligação de cobrança. Tem gente que troca de número, aí fica o tempo todo, toda hora você recebe que a pessoa trocou de número, porque ela não aguenta mais. Mas ainda assim tem muita gente que prefere ficar recebendo ligação de cobrança o dia inteiro do que olhar para as suas finanças, do que se comprometer em resolver a situação. Por quê, gente? Porque talvez você tenha um passado para resolver. Talvez você estanque isso e vai ficar lá um passado que você vai ter que pagar em algum momento. Você vai ter que olhar para as finanças, você vai ter que olhar lá para o Serasa. Agora, inclusive, tá tendo feirão, então se você quiser aí reorganizar as suas finanças, pode ser um bom momento, com descontos de até 99% da dívida. Em algum momento você vai ter que pagar essa conta. Mas o que eu quero dizer é que daqui pra frente anda certinho, daqui pra frente queira se organizar financeiramente, daqui pra frente cuide das suas finanças. Para de ficar falando que é difícil cuidar das finanças, porque difícil mesmo é ficar endividado, difícil mesmo é ficar recebendo o tempo todo ligações de cobrança, cartinha, antes mandavam até cartinha em casa, né? E-mail agora, sabe? Isso que é chato. Chato não é cuidar das finanças. Cuidar de finanças vai te trazer muitos benefícios, não só no presente, mas também a longo prazo. No passado não dá mais, o passado você vai ter que resolver. Mas você aprendendo, você colocando as estratégias em prática, pode ser que você tenha muito sucesso na sua vida e que você não repita os erros do passado. Então não é para você olhar para o passado e falar assim, já era. Não, olha aqui, olha o tanto que eu tô endividada. Gente, eu já tive cliente com mais de 200 mil de endividamento. Então, assim, eu sei realmente o que é estar ali, né, muito endividado. Mas isso não é um motivo para você continuar vivendo a vida de qualquer jeito e não estancar isso. Lembra que eu falei esses dias que o primeiro passo para você sair do fundo do poço é parar de cavar? Mas como vai parar de cavar se você nem entendeu ainda como que você vai sair disso? Então, preste atenção nisso, preste atenção se você não está escolhendo um caminho mais difícil porque você não tem coragem de olhar para suas finanças e de encarar as suas finanças aí do jeito que ela tem que ser encarada. Olhe para isso. E agora eu vou falar de um outro difícil. Vou até beber uma água, que esse é fogo. Um outro difícil, e esse é o último difícil. Essa live foi bem, né, tranquila, assim, no sentido de tempo. Não vou nem precisar de 1 hora para falar tudo isso para você, mas eu quero te conscientizar mesmo. Te conscientizar de que é necessário você escolher o seu difícil. Pode ser que 1 hora para você por semana faça com que seja difícil para você olhar para suas finanças 1 hora na semana. Mas viver uma vida dessas que eu falei aqui, depois eu vou recapitular para quem chegou agora, é mais difícil ainda. E agora eu quero falar de um conceito, tá, gente? E eu já quero desmistificar aqui que ser rico e ser pobre não tem nada a ver, ou também, digamos assim, mas não, com a condição monetária da pessoa. Porque tem gente que que é pobre e tem mentalidade de rico, tem gente que é rico e tem mentalidade de pobre. Então, isso não é relativo, tá? Tem gente que é rico, mas é ignorante, é mal educado, então é pobre porque não tem as coisas.
Tem gente que é pobre no sentido monetário, né? Não tem muito dinheiro, mas que é generoso, mas que é hospitaleiro, mas que tem prazer em ajudar, então é rico. Então, o que eu quero falar, o último difícil, é que ser pobre é difícil e ficar rico também é difícil. Então, a gente precisa escolher o nosso difícil. Talvez você olhe e fale, mas eu tô comprando esse monte de coisa porque eu era pobre, eu nunca tive essas coisas. Então agora eu tô podendo comprar. E por isso que eu tô comprando desenfreadamente, porque agora eu tenho dinheiro, agora eu posso comprar. E talvez você esteja olhando para uma condição que, infelizmente, você não tem como mudar o seu passado. Você vai comprar os brinquedos que você não teve? Você pode até comprar, mas e aí? Tem uns que nem estão mais em alta, você nem encontra mais. Porque passou, por mais que você tenha vivido uma infância difícil, por mais que você tenha vivido uma infância pobre que seja, passou. Você não pode ficar comprando tudo agora no presente porque você teve uma vida limitada. Sabe por quê? Porque você vai limitar o seu presente. Você poderia, então, juntar esse dinheiro do presente para desfrutar, para fazer coisas que talvez você não teve, não para acumular coisas. Tem gente que fala, eu vou comprar aqui essa roupa porque eu nunca tive essa roupa, nunca tive uma roupa de marca. Só que, na verdade, ela poderia ter experiências muito maiores e ela fica aí com essa mentalidade que vai levar ela somente ao endividamento, quando, na verdade, ela precisa olhar para outros fatores, porque não tem como você resolver essa questão de você ser pobre. E agora eu era pobre e agora eu sou rico. Não é bem por aí que as coisas funcionam. Você precisa olhar para a sua vida hoje e entender que você não vai ter como mudar o seu passado, mas você pode construir um presente e um futuro diferente. Então não fica acumulando um monte de coisa na sua vida porque você teve uma infância difícil, porque não vai adiantar nada e você ainda vai sabotar o seu presente e o seu futuro. Esses dias eu vi um meme, mas é engraçado, que falava assim que você ter nascido pobre não tem nada que você possa fazer, mas você morrer pobre é culpa sua. Mas assim, né, tem um fundo de verdade, porque assim, se você nasceu pobre, você não pode fazer nada. Poxa, nasci pobre, não nasci filho da Rihanna, né? E aí, beleza, não tenho essa condição financeira. Mas você está cavando todos os dias coisas que vão fazer com que você continue pobre se você não pensar. Então, ser pobre é difícil, mas ficar rico também é difícil. Você precisa escolher qual dos dois você quer. Porque ficar usando a pobreza dos seus pais como uma muleta para assim, mas eu sou pobre mesmo, então eu tô endividado, porque todo pobre precisa ter uma parcela. Todo pobre só tem as coisas quando se endivida. Tem gente que tem essa mentalidade e por isso não entende que ela pode sim ficar rica. E eu não tô falando só de questões monetárias, gente. Por quê? Essa questão da mentalidade de você ficar verbalizando o tempo todo que você é pobre, que você não conquista nada, que pobre é assim mesmo, pobre não pode ver uma parcela que já quer fazer, isso vai te levar cada vez mais longe de ser rico, que também é difícil ficar rico, não é fácil, mas você precisa escolher se você quer andar para trás ou para frente. Essa é a ideia. Você já veio lá da pobreza, se assim você quer chamar. Você já veio de lá. Você precisa andar pra frente. Não ficar querendo voltar lá as coisas que antes você queria ter, a vida que você não teve, querer viver essa vida. Porque talvez você esteja perdendo o seu tempo querendo viver a vida que você não teve no passado, quando na verdade tem uma vida muito boa te esperando hoje e você não dá conta de desfrutar ela porque você está preso ao fato de você ter tido outras coisas ou ter desejo de ter coisas lá no passado. Que ficou no passado, gente, não dá mais. Eu também tenho coisas que eu gostaria de ter tido na minha infância, mas talvez se eu der pra minha filha essas coisas, ela fala, mãe, eu não quero isso. Então, às vezes, nem no seu filho você não pode replicar isso, porque às vezes você vai gastar seu dinheiro e seu filho não vai estar nem aí, porque você tá querendo colocar uma coisa que é sua nele. Então, olhe pra isso. Olha se você não está
querendo então escolher o seu difícil e escolhendo ser pobre do que escolhendo ficar rico, porque você está preso ao seu passado. E isso é muito interessante a gente entender, porque existem muitas pessoas que estão escolhendo esses difíceis, quando na verdade ela poderia ter uma vida muito mais fácil, muito mais liberta, se ela escolhesse viver essa vida. Mas algumas pessoas, elas não estão preparadas para isso, né? E aí eu coloquei aqui uma frase, mas eu quero terminar com ela. Então, para você que chegou agora, para você que vai assistir isso depois, eu vou repetir um por um, só para você entender o resuminho aí e querer assistir o restante da live, porque já teve muito conteúdo, mas eu quero que você entenda aí alguns pontos. O primeiro ponto que eu falei é que difícil é ficar doente e não ter dinheiro para comprar remédio. Então, se você acha que a sua vida é difícil, que organizar as finanças é difícil mesmo, é isso aqui. É você ficar doente e não ter dinheiro nem para comprar o seu próprio remédio. Outro ponto que é mais difícil do que cuidar das finanças é você ver algum familiar passar necessidade e você não poder ajudar. Isso com certeza é muito mais difícil do que você cuidar das suas finanças. Outro ponto que é mais difícil do que cuidar das finanças é passar mês após mês se virando para pagar as contas. E você olhar o seu salário indo embora, você ficar olhando ali que o seu salário só durou 10 minutos na sua conta e já foi embora. Isso é muito mais difícil do que você se organizar financeiramente, ter um planejamento financeiro e ver o seu salário durar pelo menos o mês todo. Mesmo que você não consiga, né, mandar um pouco dele para o futuro, pelo menos o salário supriu o mês inteiro. Porque você vende o seu tempo, a sua vida, 220 horas do seu tempo de vida aqui para que o seu salário dure 10 minutos. Tem alguma coisa errada, né? Você vendeu a sua vida, 220 horas da sua vida, por 10 minutos de recompensa? Será que difícil não é isso do que administrar as suas finanças? Com certeza é. Então, repense se você é aquela pessoa que falava que cuidar das finanças é difícil e é essa mesma pessoa que fica com o salário 10 minutos na conta. Talvez isso seja muito mais difícil. Outro ponto que também eu falei que foi difícil é ficar usando o cartão de crédito sem poder pagar. Ficar usando o cartão de crédito sem poder pagar, com certeza é algo muito difícil, porque você pode sofrer um juros de até 130% ao ano. Então, se você tem uma dívida de R$1.000, você pode ter uma dívida aí de R$13.000 no mesmo ano. Então, isso com certeza é muito mais difícil do que reservar uma horinha na semana para cuidar das suas finanças. Outro ponto é ficar recebendo ligações de cobrança dia e noite. Aquela pessoa troca de número, aí eles acham o novo número, aí troca de número de novo e eles acham outro número. Não adianta. Enquanto você não resolver esse difícil na sua vida, você vai continuar recebendo ligações de cobrança. Então, pense nisso, pense se isso realmente é fácil, porque eu considero algo muito difícil você ficar recebendo ligações dia e noite, quando na verdade você poderia mudar essa história se organizando financeiramente. E aí o último, né, que eu tava falando aqui é que ser pobre é difícil e ficar rico também é difícil. Então fica a dica, talvez você esteja analisando, talvez você esteja achando que ser rico é muito difícil, mas ser pobre também é. Você não ter dinheiro para fazer alguma coisa mínima que seja é muito ruim. Você não ter dinheiro para comprar um remédio, você não ter dinheiro para ir ao dentista, para viajar, para comer uma pizza no final de semana é muito difícil. Mas ficar rico também dá trabalho. Ficar rico também exige muita disciplina. Mas aí você vai olhar para o resultado, você vai olhar para o benefício futuro. Você prefere ser sempre essa pessoa pobre, endividada, que não tem dinheiro para comprar nada, ou uma pessoa rica que se disciplinou, que batalhou pra caramba, mas que conseguiu chegar lá e mudou aí o seu histórico familiar? Escolha o seu difícil. Talvez você era essa pessoa que achava que cuidar das finanças é difícil,
mas eu espero que com toda essa enxurrada de difíceis você opte por agora cuidar das suas finanças, porque com certeza a recompensa disso vai ser muito grande. E aí a frase que eu tava falando que eu ia deixar pro final é: se dedicar 1 hora por semana para cuidar do seu dinheiro é muito mais fácil do que você imagina e vai te livrar de todos esses problemas. Então a educação financeira, ela é capaz de te livrar de todos esses problemas que eu falei aqui. Basta você decidir e parar de ficar colocando esse mito financeiro na sua cabeça de que cuidar das finanças é difícil, porque com certeza vida é fácil, você não está tendo. Então, gente, é isso. Queria desmistificar, porque muita gente me procura falando, né, que cuidar das finanças é difícil. Com certeza está vivendo aí coisas muito mais difíceis e tá achando que é fácil ou está acostumada com a vida difícil que tá levando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se essa live fez sentido para você, mande ela para as amigas, vai ficar fácil, salvo aqui. Então manda para aquela pessoa que você já ouviu ela falar que cuidar das finanças é muito difícil, que por isso que ela não vai cuidar, e talvez ela olhe para isso e ela entenda que ela tá vivendo uma vida muito mais difícil do que ela imagina e que cuidar das finanças pode ser muito mais fácil. Gente, obrigada por vocês que assistiram até o final, obrigada por vocês que vão assistir depois. Um beijão e tchau, tchau!